que o sobrenatural se faz presente neste lugar. O sobrenatural sobre o natural, né? Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Pai, agradecemos por mais um dia. Agradecemos pela noite que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo sono reparador, por acordar nesta manhã, poder respirar, enxergar, ouvir, poder tocar nas coisas, poder caminhar e poder te louvar. Agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor nos tem dado e queremos, Senhor, nesta manhã te honrar, Senhor, pois tudo que fizemos aqui, todos os esforços que fizemos aqui, é muito pouco por tudo que o Senhor nos representa. Mas aceita a nossa gratidão. Aceita a gratidão dessas famílias que aqui estão, esses irmãos que estão aqui, Pai, dizendo ao mundo que há um povo que crê no Senhor Jesus Cristo. Seja a nossa porção nesta manhã. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, Pai, as nossas trapaças, os nossos deslizes. E que nesta manhã possamos, Senhor, sair daqui melhores do que chegamos. Mais agradecidos, mais animados, mais encorajados. Pai, obrigado. Estamos em Tuas mãos. Nos ajude nesta manhã mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus possa abençoar a cada um que se faz presente neste lugar. Também os que estão através da conexão. Eu quero, nesta manhã, falar um pouco, usando a leitura que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, verso 11. Você vai ler comigo. Vamos nos colocar de pé. E depois você vai sentar e acompanhar a leitura comigo. Eu confesso que estou bastante tenso, não no sentido de por causa de estar na plataforma, no púlpito, porque isso nunca vai acostumar, a não ser o que os teólogos dizem. A teologia tudo é fácil para eles, ensinar, pregar. Tem até sermão pronto hoje para aprender, esboço para aprender a pregar. Se é bom para eles, eles se contentam com isso, está tudo bem. Mas eu quero um Deus que seja real em minha vida. Irmão João, Deus te abençoe. E tive uma experiência há pouco no meu escritório. Está bem difícil de ler aqui. Não somos de guardar, de crer em tonterias, em coisas que o mundo faz, cavalo de batalha, o mundo religioso, evangélico, faz cavalo de batalha em cima de qualquer coisa que eles verem, né? Mas nosso Deus é real. Vamos ler e depois eu falo para vocês. Vamos aproveitar que vocês estão em pé. Lucas capítulo 8, verso 11, nos diz assim: Esta é, pois, a parábola
A semente é a palavra de Deus. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta leitura que te fizemos e faça-a viva em nossos corações. Em nome do Senhor. Assentai-vos. Eu estou com a mensagem Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Pergunta de Filipe, né? Mas o profeta tem muita coisa nesta mensagem, nós vamos ler um pouco agora e também à noite, eu creio que vamos ver. Mostra-nos o Pai, eu quero dizer que hoje é dia dos pais, né? Eu não lembrava quando peguei essa mensagem, eu acabei recebendo uma mensagem de um companheiro desejando feliz dia dos pais. Então eu quero desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. Você que está aqui no santuário, você que nos ouve, não daquela maneira mundana, essa coisa fabricada, porque o pai merece ser honrado todos os dias. Todos os dias ele merece ser honrado. Não brigar o mês inteiro, o ano inteiro, e depois estar ali somente para marcar a presença, para dizer o que os outros vão dizer se eu não for. Mas um feliz Dia dos Pais a todos. Preciosos irmãos, eu estava em meu escritório. O escritório deve dar uns 3 metros quadrados. Teto de gesso. Fechado. Tem uma janelinha do lado esquerdo de quem entra. E estava ali, e de repente eu estava lendo a palavra, e eu olho nas cadeiras de atendimento, eu olhei uma luz, eu olhei aquilo, olhei como? Como isso? Chamei o irmão Paulo, diácono. Irmão Paulo, estava aqui, vem cá. O que é isso aqui, irmão? Dá uma olhada. Ele olhou. Disse, pois é, pastor. Chamei o irmão Adriano, presidente da junta. Falei, irmão Adriano, vem cá, me explica isso aqui. O que é isso aqui? Vai explicar como? Aí eu entendi. E eu tirei uma foto dessa luz. Depois que eu chamei os irmãos, eu tirei a foto. O irmão Paulinho viu eu tirando a foto, né? E eu tirei a foto. Eu quero que o Moisés mostre ali. Nós, como eu disse, nós não cremos em tonterias. Mas tudo para nós tem um significado, tem um sentido. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O profeta disse que para os apóstolos um pequeno sinal era tudo. Então eu não quero fazer cavalo de batalha, eu quero deixar assim. Deus mostrou, não sei, fica com você e comigo. Mas veja, mostra, irmão Zé, a foto que eu tirei. Onde está? Dá uma olhada ali. Foi esse, irmão Paulo? Foi esse, irmão Adriano? Na cadeira. No encosto da cadeira. Tá? Olha ali as cores que tem. Aí eu busquei no Google, Moisés, a outra foto. Busquei no Google outra foto para comparar. Olha essa primeira do canto aqui. Ó. Baixa um pouquinho, Moisés. Baixa um pouquinho. Olha lá. O que parece? O arco-íris. Coloca outra, Moisés. Da cadeira. Você vai ver. Olha só.
para você ver. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não sei, quem sabe é Deus. Só sei que arco-íris quer dizer pacto. Deus fez um pacto conosco. Eu pude entender que Deus está dizendo, eu tenho um pacto. E eu lembro do meu pacto. Que pacto? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dessa igreja. Por que dessas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Sei que está ali, meu escritório é fechado, teto de gesso, não tem como entrar luz ali. Mas o nosso Deus é real. Você consegue se firmar que você está na presença de Deus? Então, nesta manhã, pode ser o fim de muitas coisas em sua vida, pode ser a solução de muitos problemas e pode ser a hora de você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Cessar as coisas na sua vida, creia. Quando você sair de casa, creia que você está vindo na casa de Deus. E você, irmão, irmã, que está brincando com as coisas, toma jeito. Venha para a casa de Deus, aqui é o seu lugar de adorar a Deus. Um dia está com uma dor na perna, outro dia está com uma dor na cabeça, outro dia vai continuar com dor até você tomar posição de honrar a Deus. Deus, eu senti isso, irmãos. É um pacto. E se Deus está falando, eu me lembro de você, é do jeito que eu sou. E quem vai congregar conosco é do jeito que nós somos. Porque temos tentado fazer o melhor para agradar a Deus. Amém? Vamos dizer graças a Deus. Que tal se nós louvássemos um pouquinho, irmã Luísa? Que tal se nós louvássemos um pouquinho? Irmã Esther, pega o microfone. Que tal se nós cantássemos um pouquinho? Um hino, qual hino? Vamos cantar um hino de adoração a nosso Deus? Vamos cantar um hino de adoração? Você pode dizer amém, você pode se colocar de pé, você pode mandar a canseira embora, você pode se animar. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar a nosso Deus. Qual que é o hino? Deus está aqui neste Deus lugar. está aqui neste lugar, neste momento. Louve a Deus com sua vida. Está aqui neste momento. Aleluia. Fale com Deus. Sua presença é real em meu. Oh Deus, cadê a mão Wagner? Entregue sua vida e seus problemas. Aleluia. Irmão Paulo, ajude a cantar. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh Deus amado. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Pedro, hoje pode ser seu dia, meu irmão. Aleluia. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em
servos. Aleluia. Deus gosta de nós. Irmão Rodrigo. E arco-íris fala de extremidade, como o Senhor pregou na quarta. Deus, de uma extremidade na outra, está cuidando dos seus filhos. Que coisa, irmão Luiz. Esse Deus é real. Muito bem. Você está com sua Bíblia. E vamos ler um pouco e depois entrar nesta mensagem. Mostra-nos o Pai. Lucas capítulo 8, verso 4 a seguir, diz a palavra. É a parábola do semeador. E nós devemos lembrar que a palavra de Deus é uma semente, nós lemos, no versículo 11. E se ela é uma semente, ela tem que produzir o que diz. Mas como o natural tipifica ou explica o espiritual, a semente tem que ser plantada num lugar bom, numa terra boa, e também ela tem que ser regada, tem que ser cuidada, tem que ser adubada para que ela possa dar fruto, para que possa produzir. Então, Jesus explicando a parábola do semeador, que ele havia falado. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra. Caiu sobre a pedra, uma caiu sobre o caminho, as aves chegaram e levaram. A outra caiu sobre pedra e nascida, ela chegou a nascer. Ela chegou a nascer. E nascida ela secou-se, irmão Paulo, pois que não tinha umidade. Você já foi, com certeza, já foi em lugares onde você viu uma planta brotar numa pedra. E você olha aquela planta linda, principalmente na beira de águas. Não é verdade? Perto de águas, assim, é o que eu mais tenho visto, né? Mato, lugar úmido. Então, nasce na pedra. Aí você olha aquela planta linda, mas qualquer ventinho arranca ela, pois não tem raiz. A pedra não deixa a umidade alcançá-la e a raiz não vai produzir porque está na pedra. Não vai crescer porque está na pedra. Então qualquer coisa arranca. Você pega com a mão, tira. Mas diferente da palmeira, de uma árvore, que quanto mais o vento bate, segundo a história que a gente entende da palmeira, quanto mais o vento bate nela, quanto mais ela se mover, irmão Vicente, mais raiz ela cresce. Aquilo tipifica você, erro. Aquilo tipifica um cristão. Quanto mais luta, mais prova vem, mais a nossa fé é enraizada. Não que nós queremos lutas e prova sendo hipócrita, mas elas vêm, acompanham. Porque sem luta não há vitória. Você vai regozijar o quê? Viver uma vida como um bonecão, sem ter sentimento, sem ter luta, sem ter nada. Cristão luta, mas vence. Por isso Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse, tudo eu posso, tudo, não é pouco, tudo. Veja, então essa que caiu sobre a pedra, ela nasceu, mas secou, pois não tinha umidade. E a outra caiu sobre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Quantas vezes a palavra cai no coração de uma pessoa,
Mas os espinhos, quer dizer, as coisas da vida que acompanham, as amizades, familiares, afetos, aquilo se torna um espinho e a fé da pessoa não consegue produzir frutos de cristão, por estar sempre misturado, sempre na mistura. Mas tem segredo para isso, nós vamos ver, tem segredo. Caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Para que mais claro que isso, irmãos? A palavra caiu, vou me converter, Deus falou comigo, estou animado, tal, mas os espinhos estão junto. E ela não consegue, aí sufoca a plantinha, sufoca a sua fé, te impede de servir a Deus. E quando você faz um propósito com Deus, de servir a Deus, quando você se coloca na mão de Deus, o diabo envia os seus mensageiros para te atrapalhar, de posicionar. E a pessoa não vê. Por isso nós temos que romper com tudo. Temos que sair de meio os espinhos e levantar a nossa mão em direção ao céu e dizer: Senhor, me ajuda. Tire esses espinhos da minha vida. E a outra caiu em boa terra. Aleluia! Aleluia! Caiu em boa terra e nascida, produziu fruto 100%. Esse é o coração do eleito. Caiu em boa terra, produziu fruto 100%. E dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer dizer, todos vão ouvir, mas poucos vão crer. Todos vão ouvir a palavra, mas poucos vão praticar, vão entender aquilo. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Senhor, que parábola é esta? O senhor está falando aí? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Seu coração deve alegrar nesta hora, porque muita coisa que os outros não entendem, não vê, você consegue ver, consegue entender e consegue crer. Aleluia! E ele seguiu falando: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Você não estava à beira do caminho. A palavra não caiu no seu coração, você não estava à beira do caminho como esses aqui. Ouve a palavra, o diabo vem e tira do coração a palavra, para que não creia. E ele tirando a palavra, ele coloca outra coisa, para que você se apegue naquilo, e você deixa de lado as coisas de Deus. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Quantos casos nós ouvimos desses aqui? Quantos casos, irmão Rodrigo? Veja, os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Era isso que eu queria. Pega essa mensagem, meu Deus, era isso que eu queria. Pega a Bíblia, era isso que eu queria. Recebe com alegria. Mas penso que servir a Deus é estar num piquenique. Penso que não tem prova, que não tem luta, que não tem problema. Quando você está na denominação é uma coisa. Você só tem lutas normais da vida, dá para se dizer. Mas quando você crê na mensagem, você tem que estar de pé pela palavra, e estar de pé pela palavra é estar com as lutas cotidianas e ainda estar de pé por uma mensagem da era. E isso não é fácil,
pois o inferno estaria contra a igreja. Contra a igreja. Igreja que vai de vento em popa, como diz o outro, sem luta, sem problema, tem alguma coisa. Porque o inferno estaria contra a igreja. As portas do inferno, mas não prevaleceriam contra ela. Mas estariam contra. Veja. Não tem, e ouvindo a palavra sobre pedra, as que caem sobre pedra, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz, não deixa enraizar. Creem de manhã, de noite não consegue caminhar. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Irmão, quando a tentação vir, você caia nos pés de Jesus. Quando a luta vier, você corra para os pés de Jesus. Quando a tentação te rodear, você vai para os pés de Jesus. É a maneira que você tem de vencer. Não é desviar do caminho porque foi tentado, até mesmo porque caiu. Se você caiu, levante, meu irmão. Levanta, minha irmã. Levanta e vai para os pés do Senhor. Essa é a saída, é a solução. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram indo por diante. Olha só. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. A maneira que eu vejo isso aqui, essa expressão aqui, claro que a gente poderia analisar de várias maneiras, mas veja, tão claro isso, Paulo. Caiu entre espinhos. Tem muita coisa rodeando a semente, sufocando. E dentre essas, é os cuidados da vida. O que eu vou fazer se eu me converter? O que eu vou fazer se deixar essa palavra brotar? Vou ter que deixar certas amizades, certos amigos, que não é coisa ruim, é coisa boa, mas vou ter que deixar. Não estou dizendo se tornar inimigo, mas deixar de praticar aquilo que praticava. Caso contrário, você está amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu prefiro ter Deus como meu amigo do que toda a riqueza do mundo. Veja. E eles têm os cuidados que sufocam a semente, as riquezas e os deleites da vida não dão fruto com perfeição. Deleites da vida. Talvez prefere estar em um lugar onde há uma festa, onde há um ajuntamento mundano, do que estar na casa de Deus. São deleites da vida. Não tem força para passar por cima daquilo. Caiu entre espinhos. A semente está aí no seu coração, está aí para tentar brotar, mas tem muita coisa sufocando. Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E aí até dá um fruto de vez em quando. Tenta, imagina a luta de uma pessoa, irmão Rodrigo, que fica entre meio a dois pensamentos. A Bíblia diz não cochear. Por que cocheais entre dois pensamentos? A luta de uma pessoa, a alma querendo Deus, a alma nasceu para adorar a Deus, a alma nasceu para crer na palavra, e a carne não deixa, o sufoca, a semente está ali, e os cuidados, as amizades, as regalias, como nós lemos aqui, os deleites da vida, as festas, as amizades, sufocando aquilo, e a alma cobrando. A alma cobrando. Alguém compra dessas pessoas que vendem, as pessoas que trabalham com vendas, vendem nas casas, ainda existe muito disso. Apesar da internet estar aí, cheio de meios fáceis de comprar, que te entregam na porta, mas ainda tem essas pessoas que vendem, e é uma coisa boa, bem sucedido. Mas o que acontece? Chegou o dia, ele está lá. Está lá com a fichinha que diz, na mão, portão, campainha, onde é que for, o pessoal vai lá e está o cobrador. Tem que ir lá pagar. Você vai lá, o que é? Não, você
tem uma continha que está aqui, eu tenho que pagar. Uma vez eu escutei um companheiro pregando, ele disse, a alma, ele deve ter lido na mensagem, eu creio, ele disse, a alma é o cobrador, ela vai te cobrar um dia. E ela te cobra hoje, todos os dias, batendo no seu coração, creia, vamos lá, eu preciso daquela palavra para viver, e a carne está dizendo, não, eu preciso do mundo, eu preciso estar alegre, eu preciso que essa carne esteja satisfeita, mas o que tem que estar satisfeito e alimentado é a sua alma, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. E a nossa alma só se alimenta com a palavra, irmão Rodrigo, não tem outra coisa. Vamos dizer graças a Deus. Então a pessoa que está com a fé muito cheia de espinho, ele até tenta dar algum fruto, mas não consegue. Agora aqui entra uma coisa para nós entrarmos na mensagem. Para lermos a mensagem, mostra-nos o Pai. O profeta diz, e aqui caiu em boa terra. Esses são os que ouvindo a palavra, a conservam, regam, a conservam num coração honesto e bom. Coração honesto e bom. E dão fruto com perseverança. Irmão, veja bem. Essa aqui que caiu em boa terra. São os que, ouvindo a palavra, a conservam, guardam. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi disse. Então, ele ouve a palavra e conservam num coração honesto e bom. A palavra de Deus tem que habitar num coração honesto e bom. Ela é uma semente para poder dar fruto. E aí, habita ali, Pedro, num coração honesto e bom e dá um fruto com perseverança. Quer dizer, ele vai ter que perseverar, regando aquela semente, cuidando daquela semente, todo dia aguando ela, todo dia cuidando, todo dia consultando e vendo o que ela necessita para, se ela está bem cuidada, aquela sementinha no seu coração. E aí a coisa tem que acontecer. Aí o fruto vem com perseverança. Aí você começa a ver Deus operar. Você começa a ver Deus em tudo. Você começa a ver Deus. Nós vamos ouvir à noite um culto rápido, eu creio, com louvores, irmão Paulo. Nós temos que estar cheio de Deus por dentro para poder ver Deus por fora. Nós temos que estar cheio dele. Nós vamos ver à noite um pouquinho o testemunho do profeta. Agora veja, se ela é uma semente, você entendeu? Ela é uma semente, ela tem que ser regada. Ela tem que ser regada. Aí o profeta pega esta mensagem, prega esta mensagem, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E ele disse, minha palavra, melhor, ele começa dizendo assim, vamos ver se ele está em sua palavra. Você crê que Deus está em sua palavra? Deus está na natureza, Deus está em sua palavra, e nós vamos ver aqui se Deus está em sua palavra. Ele disse, minha palavra é vida, verdadeiramente vida. Agora, a única coisa, a palavra, a letra mata, o espírito dá vida. Veja, o que eu confio agora com todo o meu coração, que Deus irá vivificar. Quicken significa tornar vivo. Vivificar a palavra para você pelo seu espírito. Jesus disse, um semeador saiu e semeou as sementes. E enquanto ele dormia, outro semeador apareceu e semeou o joio. E foi em frente e contou a parábola, a que nós lemos. Os discípulos não puderam entendê-la. Jesus explicou a eles e ele disse, o semeador é o Filho do Homem. O campo é a terra e a semente é a palavra de Deus. Amém? Observe, a semente é a palavra de Deus. E se é, tudo que a palavra de Deus diz é uma semente. Oh meu Deus, pega isso aqui, natural, tipificando, irmão Rodrigo. Tudo que a palavra de Deus diz é uma semente. O que é uma semente, irmão? Você coloca ali, irmão Deus, da terra, uma coisinha pequena,
o grande, mas você coloca e fica escondido, você não vê. Mas daqui a pouco ela começa a brotar. Daqui a pouco aquela semente começa a mostrar o que ela é, o que realmente ela tem, para mostrar os frutos que vai vir através daquela semente. E a palavra de Deus é uma semente, é colocada no seu coração, que é a terra, ela vai começar a produzir aquilo que diz, irmão. Aleluia! Veja, agora, a maneira, tudo que a palavra de Deus diz é uma semente. Agora, a maneira de se levantar uma cultura é primeiro obter o terreno preparado. Por que muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida? Se eu creio na palavra, se eu creio, se eu escuto, por que não acontece aquilo que diz? Vamos ver aqui. Você está entendendo? Veja, ela tem que obter primeiro um terreno preparado. Isto está certo? Retire todas as ervas fedorentas, daninhas, e os espinhos e as trepadeiras. Isto é, descrença, dúvida. Varra para fora do seu coração e prepare-se. Então o campo rompe, então a semente rompe. Prepare o seu coração. Tira do meio dele toda a dúvida, todas as ervas daninhas, todos os espinhos, ou seja, todas as mesquinharias, todos os maus pensamentos. Tira isso fora nesta manhã. Tira isto fora, você que está nos ouvindo, para ver Deus operar em nossa vida. Veja, o profeta segue dizendo assim, observe, qualquer promessa divina, não, ele diz no parágrafo 41, vou voltar um pouquinho, desculpe. Ele diz assim, varra para fora do seu coração, prepare-se, então o campo rompe. Eu não gosto muito desse arrependimento de olhos secos. Eu gosto de ver um homem descer diante de Deus e dizer, eu sinto muito, Senhor. Pai, receba-me. Eu errei. Eu estou precisando de Ti, Senhor. Eu não sou nada. Eu quero que o Senhor mude minha vida. Eu estou cansado dessa vida de meio cristão, cristão pelas metades, e Deus não faz meio cristão. Ser humilde para com Deus, dizer, eu preciso de um renovo na minha vida. Veja, isso que Deus gosta de ver. O profeta diz, não esse meio arrependimento de olhos secos. Ele diz, eu gosto de ver alguém chegar e dizer, Senhor, receba-me. Pronto, o chão está pronto para a palavra. Observe que qualquer promessa divina de Deus é uma semente. E essa semente, no terreno certo, produzirá sua espécie. O milho trará milho, a cevada trará cevada, e o trigo trará trigo. E qualquer promessa divina de Deus trará os resultados. Se ela for colocada no chão e regada com fé, irmã Camila, como vou explicar isso mais fácil? Você toma uma palavra aqui que é uma promessa, e você tem a certeza do seu coração, aqui eu estou trabalhando com a semente. Aí você lê ali que se você fizer isso, Deus te dará isso. Se você, tudo é possível aquele que crê, você chega diante de uma situação que aos olhos humanos não tem o que fazer. Aí você começa a olhar e dizer, mas a Bíblia diz que tudo é possível. Tudo é possível. Alguém diz para você assim, mas é impossível isso acontecer. Você diz assim, mas tem uma semente ali que diz assim, que tudo aquilo que ao homem é impossível, é possível para Deus. E você começa a ir contra aquelas coisas que te falam que não vai dar certo, você diz, mas vai dar. Você começa a bater naquilo, você está regando com fé. Você está tendo fé naquela palavra. Aleluia. Você está tendo fé. Então, diz o profeta assim, qualquer promessa divina de Deus trará os resultados se ela for colocada no chão e regada com fé, com oração. Fé sem oração, confiança. Vamos regar essa palavra com fé, com oração, com confiança. Deus fará com que isto aconteça. Eu estou falando com experiência. O profeta diz, e eu também tenho. E você diz, eu também tenho. Lembra quando eu precisei de algo que eu comecei a clamar e regar aquilo aconteceu? Por que esse outro não pode acontecer?
Por que Deus não pode mover aqui? Irmão, a igreja é cuidada por Deus. Lembra do arco-íris, o pacto? Eu não te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias. Aleluia, tenha fé, tenha certeza disso, meu irmão. Veja, aí ele diz, eu estou tudo que você regar com fé, com amor, com oração, com confiança. Nesta hora sua mente tem que ser humilde para com Deus e dizer assim, eu tenho orado pouco. Eu tenho orado pouco e muitas vezes nada. Não é verdade? Eu tenho lido pouco. Eu tenho deixado as coisas de Deus, tenho tomado o celular muito mais que a minha Bíblia, muito mais que as mensagens. E eu quero alcançar bênçãos. E eu quero que Deus me abençoe nisso, me abençoe naquilo. E tenho deixado tanta coisa tomar lugar de Deus na minha vida. Vamos ser sinceros. Aleluia. Veja, eu estou dizendo isso com experiência. Quando ela for regada com fé, com oração, Deus fará com que isso aconteça. Eu estou pensando agora que os melhores médicos dos Estados Unidos conseguiram. Há 2 anos, as coisas que os melhores médicos conseguiram há 2 anos, dizer, reverendo Branham, não há chance para você. Isso faz meu coração cantar, sublime graça, quão doce o som, salvou um miserável como eu. Lá sentado na clínica Mayos, eles disseram, você está arruinado, garoto, você nunca vai sair disso. Falaram ao profeta, os médicos falaram ao profeta, você nunca vai sair disso, você está arruinado. O profeta desanimou, o profeta abandonou. É verdade, eu não vou conseguir mesmo. Não, irmão. Você pode ter certeza que o diabo tem falado para você muitas vezes, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir. Usando pessoas boas até mesmo, sem intenção até mesmo, e você observar que o inimigo está usando ela, para dizer você não vai conseguir. Você já tentou tudo quanto é jeito, você não vai conseguir. Alguma pessoa, algum amigo dizer seu casamento não vai mais mesmo, está arruinado. Você pega aquela palavra do diabo e aplica, porque se não aplica, Deus na sua vida que diz assim, o meu casamento foi Deus que me deu, meu esposo foi Deus que me deu, minha esposa foi Deus que me deu, esse menino não tem jeito, esse filho não tem jeito sim. Vamos inverter a chave das coisas, irmãos. Comece a contar como o Senhor contou lá em casa, das bênçãos dos seus filhos, para Deus começar cada vez mais a entrar. Comece a abençoar seus filhos, abençoar sua família. Veja, então os melhores médicos chegaram ao profeta e disseram, você está arruinado, garoto. Você nunca vai sair disso. Aleluia. Irmão, talvez não parece que não tem nada a ver, pastor, que o senhor vai falar, mas tem que ver Deus em todas as coisas, e ver o diabo também. Você conhece a tropa, as palavras têm vida. Contar uma pequena experiência aqui, que não soe como, deixa eu contar, eu estava em uma revenda, vendo um carro com um irmão algum dia, e esse irmão estava olhando um carro, e eu estava ali com ele pediu para ir junto, e ali, eu escutei, eu na frente, olhando os carros, e o vendedor mostrando um carro para ele. E eu tinha comprado um carro de uma marca importada, difícil de negociar. E eu sabia quando eu comprei por gosto, tive uma direção, comprei. Um carro bom, mas um carro que é uma marca difícil de vender. E quando esse irmão está conversando com o vendedor, atrás de mim, eu olhando os carros na frente, e ele falou para o irmão, o pastor também está querendo trocar de carro. E o vendedor disse para ele assim, que carro ele tem? E o irmão disse, ele tem um certo carro. Assim, e o vendedor disse assim, esse ele nunca vai vender. Esse é casamento. Quer dizer, um só. Quando ele falou isso, irmão Luiz, dentro do meu coração, eu escutei aqui, e o meu coração disse assim, é mentira. Você não conhece o meu Deus. É mentira. Eu anunciei o carro, irmão, eu vendi no segundo dia, mas Esther estava lá em casa quando ligou a pessoa. Mano, eu anunciei o carro. Eu disse, vou trocar de carro.
Eu anunciei o carro, eu vendi no segundo dia. Deus enviou a pessoa e levou o carro, apaixonou quando olhou o carro. Você pensa, isso é coincidência? Não, isso é Deus, para mostrar que o diabo é mentiroso. E se Deus faz isso nas pequenas coisas, quanto mais nas grandes. Então tome Deus e sua palavra em tudo. Se o diabo disser para você, esse negócio não vai dar certo, esse ponto aqui não é bom, você diz assim, em nome de Jesus vai dar certo. Você tem que ir lá para o centro com o seu comércio. Não, Deus te abençoa na presença do seu adversário. É aonde parece que não vai dar nada, é ali que vai dar. Irmão Rodrigo, é aonde vai dar. Às vezes você está lá no lugar que não é para você estar. Tem humildade para você descer e dizer assim, Deus vai me abençoar aqui, para mostrar que é Deus. Porque se não coloca esse lugar no centro, se eu tivesse condição, não precisava estar procurando lugar. Mas é onde Deus é bênção, irmão Oséias, em lugares menos improváveis. Deus abençoa seu filho. Deus abençoa seu filho em lugares que você pensa assim, aqui não dá nada. Claro que você vai ter visão também, se não é criança. Você vai ter visão, você não vai fazer uma coisa para teimar. Aí eu vou colocar lá porque o pastor falou, não, Deus tem que te dar uma direção. Se Deus te der direção, e Deus animar seu coração, e você tomar Deus em sua palavra, e for fiel a Deus, você siga caminhando. Vai batendo e a porta vai se abrir. Vai batendo e a porta vai se abrir, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Posso contar outro? Posso contar outro testemunho? Não pensava nisso. Certa vez, trabalhava em uma empresa muito grande, cuidava de muitos funcionários, dormia pensando em solado de sapato e acordava pensando. Saía de casa de noite e voltava de noite trabalhando. Pegava às 6 da manhã, tinha que sair às 5, voltava às 10 da noite. Manair me via só de passagem. Saí daquela empresa por um propósito de Deus. Saí, pedi para sair. Arrumei outro trabalho. Alguém mandou me buscar. Quando levei a Manair para ver a empresa. Quando ela chegou, ela é muito sincera, é leonina. Quando ela saiu para ver, quando ela olhou para a empresa que eu tinha chegado, ela olhou e falou assim, meu Deus, isso aqui é um muquifo. É essa a palavra. Perto da onde tu estava, piso brilhando, empresa grande, tudo no lugar. De repente eu olho, ela olha, era um galpão onde eu tinha entrado. Possivelmente meu ex-patrão está me ouvindo. Mas irmãos, quando ela disse isso, tudo bem, passou. O gerente ali perto, me mostrando a empresa. Mas eu digo para vocês, a última empresa que eu trabalhei fichado. Eu trabalhei 8 anos lá. Saí por causa do ministério. Mas eu digo para você, foi o lugar onde eu mais fui abençoado financeiramente. Foi o lugar onde Deus dobrou várias vezes meu salário. Foi o lugar onde Deus prosperou minha vida. Foi o lugar onde eu fui feliz. Bênção aonde menos esperamos, em lugares menos prováveis. Por quê? Porque Deus prometeu, Pedro, que a bênção acompanharia os filhos de Deus. Coisa boa para se ouvir. Aí a pessoa perde um culto desse, Maurício. Oh Deus, quem está aqui está sendo abençoado, quem está aqui está sendo cuidado. Veja, vamos seguir aqui, gente, para nós terminarmos. As irmãs do hino já ficam preparadas. Observe, qualquer promessa de Deus que Deus faz é uma semente. Aí ele diz que os médicos chegaram e falaram assim, você está arruinado, garoto. E ele não desanimou, irmão Flávio. Ele disse, eu voltei à velha palavra. Eu voltei à velha palavra. Qualquer que sejam as coisas que você desejar e orar, creia que as receberá e as terá. O profeta, o médico disse, você não vai dar jeito. Ele disse assim, eu voltei à velha palavra. Tudo que você desejar, tudo que você quiser, você terá. E eu disse, Pai, coloque-as no meu coração. Pai, coloca no meu coração. Você pode fazer isso nesta manhã. Pedir, Deus, coloque em meu coração. O profeta diz, Pai, coloque-as em meu coração e eu vou regá-la com fé dia e noite. Outro segredo. A pessoa não tem fé,
rega um pouquinho e para, vai desenterrar a semente todo dia. Não, rega com fé dia e noite. E o profeta diz: e hoje à noite eu estou em perfeita saúde. Aquele que não ia dar conta, estava em maus lençóis, eu estou em perfeita saúde. Uma vez eu era cego, alguém me levou pelos braços, eu não conseguia ver nada, apenas objetos à minha frente se movendo, a luz do dia estava escura. E hoje à noite, os meus olhos provam 20 por 20, porque eu tomei a palavra de Deus. Ninguém com um dom para expulsar o espírito, a palavra o fez. Fé na palavra de Deus. Você entendeu isso, irmão Rodrigo? O profeta está dizendo, ele era cego, ele não esperou alguém com um dom para orar por ele, sendo que ele mesmo tinha o dom de orar. Mas ele disse: eu voltei à velha palavra. Aí a palavra de Deus fez isso, porque ela é uma semente, irmão. Creia nessa Bíblia, que ela tem o primeiro lugar na sua vida. Jesus tinha todas as boas qualidades de Deus em si. Você crê nisso? Ele tinha poderes sobre poderes, mas quando ele encontrou Satanás, ele nunca usou o seu poder. Ele deu um exemplo para os mais fracos dos cristãos. Quando encontrou Satanás, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó cristão, o cristão mais fraco pode assumir esta posição. Segure isto. Claro, Deus está em sua palavra. Toda vez que encontrava o inimigo, dizia: está escrito. Creio que ele tinha poder para fazê-lo, mas ele encontrou Satanás pelos mesmos motivos. Com a mesma palavra com a qual você poderá encontrá-la. Pensou? Tinha poder, irmão Rodrigo. Tinha poder. Quando vieram prender Jesus ali, seus discípulos, Pedro nervoso. É uma variedade, a igreja de Jesus é uma variedade. Temos norma, temos forma, mas doutrina nós cremos igual. Pedro nervoso, João dormia no seio de Jesus, o apóstolo Amor, filho do trovão, uma sequência de irmãos. Mas quando estava indo para ser preso, alguém ali disse que foi, não sei se foi nessa hora que Pedro arrancou da espada, ele disse: guarda essa espada, rapaz. Pode guardar essa espada, não precisa mexer com ninguém aqui. Eu poderia rogar ao Pai agora e enviar 12 legiões de anjos. O profeta disse que havia um anjo em cada folha de árvore ali. Era só ele falar: eu quero que entre em cena, entrava. Mas ele tinha que cumprir a palavra. E Jesus esperou, se escondeu por detrás da palavra. Oh Deus, há muita unção aqui. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Deus e tome Deus em sua palavra. Ele poderia, mas ele disse: está escrito. Ele encontrou Satanás pelos mesmos motivos, com a mesma palavra com a qual você pode encontrá-lo nesta hora. Cada um está escrito. Você crê nisso? Porque está escrito: tudo o que você deseja, quando ora, creia que receberá. Observe a ordem da palavra: creia agora. Observe a ordem da palavra: creia agora, tempo presente. Você receberá e tê-lo-á. Será entregue a você mais tarde. Aleluia! Mas creia agora. Antes de conseguir sua colheita, você precisa plantar a semente. Regue-a, creia. Não a desenterre todas as manhãs para ver se está ali. Toda vez que desenterrar, você arrasará muito mais, atrasará muito mais. Nunca vai crescer se você continuar desenterrando. É um desafio para você. Colocar na presença de Deus, na mão de Deus, esse negócio e descansar e regar todo dia como se você tivesse a planta, o fruto daquela planta. Se essa não fosse a palavra de Deus inspirada, eu não estaria aqui. Eu não creria nisso, mas eu sei que é a verdade.
Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Eu, o Senhor, plantei e vou regá-la dia e noite, e ninguém arrancará da minha mão. Aí está você. Deus em sua palavra. Deus fala qualquer coisa. Ele fala sério, irmão Rodrigo. Deus diz isso. Então haverá muitas coisas e tais coisas. Ele diz isso, haverá tais, haverá isso, haverá aquilo. E ele disse: haja luz e houve luz. A luz surgiu de algum lugar. Um Criador de Deus. Não tinha luz, a luz surgiu. Eu não sei como entrou ali também hoje pela manhã, mas ela surgiu. Deus disse: haja isso, haja aquilo, haja isso e houve isso, que assim seja, e assim foi. O que Deus disse são sementes. Deus está em sua palavra, você crê nisso? E ele disse: fique na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Eu vou lhes enviar a promessa do Pai. Essa foi a palavra de Deus. Cristo foi a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Você diz bem, Deus disse os mandamentos, e Deus disse isso. Tudo que Cristo disse era a palavra de Deus, Pai no Filho, falando através dele. Fique na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Deus em sua palavra se manifesta. Eles foram para Jerusalém e foram revestidos do poder, mas eles tiveram que obedecer, ficar ali. E ele disse a um homem: lava-se no poço de Siloé, que quer dizer enviado. E o homem lavou-se no poço e obedeceu a palavra e voltou limpo. Deus está em sua palavra, você crê nisso? Deus está em seu universo, Deus está em sua palavra, Deus confirmará a sua palavra. Agora, lá no dia do Pentecostes, quando todos estávamos reunidos em um só lugar, com medo, covardes, assentados atrás das paredes, emparedados em uma pequena sala, mas tinha um mandamento para não saírem de Jerusalém. Você pegou isso aqui, irmã, né? Irmão Rodrigo, todos eles ali, profetas assim, com medo, emparedados, fechados num quarto, Pedro, esperando a promessa. Estavam com medo, assentados lá atrás das paredes, emparedados em uma pequena sala, mas tinham um mandamento para não saírem de Jerusalém até que fosse revestido do poder do alto. Irmã, com medo, sem medo, fique com essa palavra. Fraco, forte, fique com essa palavra. Com problema ou sem problema, fique com esse mandamento. Eu creio que tudo coopera para o bem. Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho amado o Senhor. Você diga: Senhor, eu tenho te amado. E não é só da boca para fora, meus frutos têm que acompanhar o que eu falo. O meu comportamento vale mais que as minhas palavras. Eu amo, mas e o comportamento? Mas você faça um levantamento. Você tem amado? Quantos anos tem dedicado a sua vida em servir a Cristo? Então siga dizendo assim: tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Mas e aquele problema? Deus vai trazer, vai botar um freio nele, vai trazer para cooperar. Mas o homem veio e bateu no carro do irmão. E agora? Tudo coopera ou não coopera? Dentro do escritório, eu disse para ti, eu acho, uma vez, eu disse assim: Deus dará um jeito. Algo vai tomar lugar, não me pergunte como, mas está aí. Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer. Irmão, não tenha medo de confiar. Oh, Deus amado. Eles tinham uma promessa para não sair de Jerusalém até que fosse revestido de poder. E lá estavam 120 reunidos no cenáculo. Trancaram as portas, fecharam as janelas, se é que havia alguma. E de repente ouviu-se um som, como um pequeno vento forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram para as ruas. Eles não se preocupavam com seu prestígio humano. Haviam todos os aristócratas de todo o país reunidos lá no dia do Pentecostes. Eles foram para as ruas cambaleando, balançando os braços e agindo como um bêbado, como um bando de maníacos. Diga que está errado e você nega a Bíblia. Diga que isso não foi verdade. A Bíblia diz que eles estavam embriagados. Veja. E eles disseram: esses homens não estão embriagados. Eles não estão bêbados. Eles estão cambaleando do poder de Deus.
Veja, e o profeta diz, mas vamos deixar isso para lá e vamos nos embriagar com o Espírito Santo. Embriague-se com o amor de Deus, embriague-se com isso, até que você possa esquecer tudo sobre o passado. Um bêbado esquece tudo. Aleluia, o profeta diz assim: esqueça tudo sobre o passado e saiba apenas o que Deus está fazendo agora. É um segredo. Esqueça o passado. Lembra do que Deus está fazendo agora. Deus em sua palavra. Sim, Senhor. Esqueça o passado. As pessoas estão presas num passado. Isso é um espinho na sua fé. Isso está sufocando sua fé. Apegado em coisas que já passou, que não volta mais, que já foram, já aconteceu. Então observe, quando todos estavam rompendo assim e agindo dessa maneira, todos eles ficaram rindo, fazendo galhofa deles. Os críticos nunca morreram lá atrás, eles podem ter morrido, lá atrás eles podem ter morrido, mas o Espírito continua vivo. Os críticos, as perseguições, as palavras descaidosas, maledicências, mas também o Espírito Santo está vivo para abençoar, para repreender essas palavras erradas. Observe então, Pedro, um velhinho que não conhecia o ABC, não podia assinar seu próprio nome. A Bíblia diz que ele era um homem ignorante, sem instrução. Ficou em pé em uma caixa de sabão ou em um toco ou algo assim e disse: vocês, homens da Judéia, e vocês que habitam em Jerusalém, que isto seja notório, ouçam as minhas palavras, pois esses não estão embriagados como vocês supõem, visto que é a 3ª hora do dia, mas isto é, de volta a palavra. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O irmão Pedro disse: é isso. Se não for assim, vou manter isso até que algum modo chegue. Sim, Senhor, pois eu acredito que é isto que ele falou. Deus em sua palavra falando ao povo. Deus disse que faria isso, Deus fará isso. Você tome a palavra e siga firme. Tome a promessa de Deus e siga firme. Você poderia levar isso para sempre com você. Tome a palavra de Deus e siga firme. Creia nesta palavra. Você que está precisando de cura, você que está precisando de libertação, você que está precisando de algo, você que está precisando, deixa eu ler algo aqui, você que está precisando de algo, irmão, que aos olhos do homem é impossível, para Deus é possível. Quando você coloca em seu coração que Deus te curou, que Deus te curou, quando você coloca em seu coração que esse é o fim desse problema, quando você coloca em seu coração que a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, você sai com aquilo na mão mesmo sem ter. É como se você, diz o profeta, está com fome e alguém te dá 25 centavos, que dá o valor do almoço. Você não tem o almoço, mas você tem os 25. Só basta você chegar onde tem para vender e você paga aquilo. E assim é a sua fé. Você ainda não tem isso, mas você sai daqui nesta manhã com o potencial disso. Amém? O profeta diz: quando você coloca em seu coração que Deus te curou, irmã, você, garotinho, você, irmão, qualquer um de vocês, coloque-o em seu coração e creia. Tome Deus em sua palavra e comece a testificar sobre isso. Dê bastante água, fertilize-o, veja o que acontece. A palavra de Deus produzirá exatamente o que diz. Amém?
A palavra de Deus produzirá o que diz. A palavra produzirá o que diz. Vamos filmar os irmãos cantando? Qual é que vocês vão cantar? Irmã Zilda, Irmã Maria, Oswaldina Souza, Mari da Cruz, Terezinha Matos, Jair Cardoso, Jurema Pereira, Irmão João Carlos, Itá, Santa Catarina, pai do pastor Caio. Deus abençoe, meu companheiro. Vou apertar a mão do pastor Caio em Goiânia agora, terça-feira, se Deus quiser. Estaremos indo ali para o encontro. Enquanto os irmãos cantam, eu convido você a deixar no altar esse problema e fazer esse propósito. Enquanto os irmãos cantam. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia, é mais doce do que o mel, que me tira dessa glória e me leva até o céu, Senhor. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Oh Deus, tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há demônios, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos por oh Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa tão grande bênção que recebemos nesta manhã, Pai. O Senhor continua, Deus, ungindo nosso pastor, Senhor, dando inspiração para ele, Pai, cada vez mais crer no Senhor, Pai. Todos nós aqui, Pai, por fé, cremos em toda a Tua palavra, Pai. Esses pequenos sinais, Pai, são a maior prova de que o Senhor existe, que o Senhor não é um Deus da história, que o Senhor é um Deus real. E tudo na nossa vida vem do Senhor, Pai. Eu mesmo, Pai, tive tantas experiências essa semana, Pai, e sou grato por saber que o Senhor está cuidando de mim, da minha família,
do meu pastor, Pai, deste ministério, dos meus irmãos, Pai. Nós estamos todos os dias na dependência do Senhor, Pai, mas acima de tudo a nossa fé, Pai, é o que faz nós não descrer da Tua palavra, Pai. Nós cremos em cada vírgula que sai da boca do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa o culto de Santa Ceia nesta noite, Pai. E também eu rogo pela viagem do nosso pastor, Pai. Que o Senhor abençoe ele, que ele possa vir cada vez mais, Pai, firme nas promessas de Jesus. Amém.